Seção 2 dos dissídios coletivos e das suas revisões. Subseção 1 dos dissídios coletivos de natureza econômica. Artigo 290. O pedido de instauração de dissídio coletivo de natureza econômica, devidamente fundamentado, atenderá ao disposto no artigo 858 da CLT, nas instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, observados o procedimento previsto neste capítulo e as demais normas que forem baixadas pelo Tribunal, devendo vir acompanhado, se for o caso, de certidão ou cópia autenticada do último aumento salarial concedido à categoria profissional. Artigo 291. Na impossibilidade real de encerramento da negociação coletiva em curso antes do termo final a que se refere o artigo 616, parágrafo 3º da CLT, a entidade interessada poderá formular protesto judicial em petição encaminhada ao presidente da seção de dissídios coletivos, a fim de preservar a data-base da categoria. Parágrafo 1º. Caso a petição não esteja regularmente instruída, o presidente da seção de dissídios coletivos intimará o autor para que regularize no prazo de 10 dias úteis, indicando com precisão a irregularidade. Parágrafo 2º. Não cumprindo o autor a determinação do parágrafo anterior, o pedido será indeferido. Da decisão de indeferimento, cabe agravo regimental para a seção de dissídios coletivos. Artigo 292. Deferida a medida prevista no artigo 291, caput, a representação coletiva será ajuizada no prazo máximo de 30 dias úteis, contado da intimação, sob pena de perda da eficácia do protesto. Artigo 293. Os mesmos requisitos previstos no artigo 290 deverão ser observados no pedido de revisão de norma coletiva em vigor há mais de um ano. Artigo 294. Recebida e protocolada a petição e estando conforme a representação, o presidente da SDC designará audiência de conciliação, a se realizar dentro do prazo de 10 dias úteis, intimando-se as partes, com observância do artigo 841 da CLT. Artigo 295. Verificada qualquer irregularidade na representação, o presidente da SDC determinará que o suscitante a emende ou complete no prazo de 10 dias úteis, sob pena de indeferimento. Artigo 296. Na audiência, o presidente da SDC proporá a conciliação das partes e, se não alcançada, consignará na ata a proposta de resolução do dissídio. Artigo 297. Alcançada a conciliação ou encerrada a instrução, o processo será distribuído, mediante sorteio, entre os magistrados integrantes da seção de dissídios coletivos. Parágrafo único. Os atos da audiência de conciliação e instrução serão registrados em ata. Artigo 298. O MPT poderá emitir seu parecer, inciso 1º, oralmente, nas hipóteses de conciliação ou logo após o encerramento da instrução, sendo reduzido a termo. Inciso 2º, oralmente, na sessão de julgamento do dissídio, sendo transcrito, em síntese, na certidão pela secretaria. E inciso 3º, por escrito, no prazo de 8 dias úteis, mediante remessa dos autos, inclusive na hipótese de acordo ocorrido após a emissão do parecer. Artigo 299. Será assegurado ao suscitado prazo não inferior a 5 dias úteis
para responder aos termos da representação, salvo nos casos em que estejam em risco necessidades inadiáveis da comunidade e seja necessária, a juízo do presidente do tribunal, a apreciação do dissídio em caráter de urgência. Artigo 300. Não havendo acordo, não comparecendo as partes, ou comparecendo apenas uma delas, o presidente da SDC fará imediato sorteio de relator, que poderá determinar diligências para esclarecimento das questões suscitadas. Parágrafo 1º. Dispensadas ou realizadas as diligências e ouvido o MPT, o relator terá o prazo de 10 dias úteis para encaminhar os autos para julgamento. Parágrafo 2º. Devolvidos os autos pelo relator, o dissídio será imediatamente submetido a julgamento. Parágrafo 3º. O processo será colocado em pauta preferencial, quando se tratar de caso de urgência, sobretudo na ocorrência ou iminência de paralisação do trabalho. Artigo 301. Na apreciação do dissídio, os magistrados proferirão seus votos, cláusula a cláusula, podendo alterá-los até a proclamação final do julgamento, quando entenderem seja necessário para assegurar que a sentença normativa, no seu conjunto, traduza a justa composição dos interesses coletivos em conflito. Artigo 302. Noticiada nos autos a paralisação do trabalho em decorrência de greve em serviços ou atividades essenciais, o presidente da seção poderá expedir ato dispondo sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Artigo 303. Tratando-se de dissídio fora da sede do tribunal, caberá à autoridade delegada tomar as providências ordenadas e elaborar relatório circunstanciado com a maior brevidade possível. Artigo 304. Antes e após o julgamento do dissídio, e até o final do prazo recursal, as partes poderão submeter à sessão de dissídios coletivos petição de acordo total ou parcial, que será apresentada em mesa pelo relator para apreciação na primeira sessão ordinária que se seguir. Parágrafo único. Ausente o relator, o acordo será distribuído a um dos magistrados da SDC presentes na sessão, observada a compensação. Artigo 305. Concluído o julgamento do dissídio e proclamada a decisão normativa, o relator ou o redator designado terá o prazo de 10 dias úteis para a lavratura do acórdão, que deverá ser publicado imediatamente. Artigo 306. Não publicado o acórdão nos 20 dias subsequentes ao julgamento, poderá qualquer dos litigantes ou o Ministério Público do Trabalho interpor recurso ordinário fundado apenas na certidão de julgamento. Parágrafo único. Publicado o acórdão, ocasião em que as partes serão consideradas intimadas, reabrir-se-á o prazo para o aditamento do recurso interposto. Artigo 307. A sentença normativa poderá ser objeto de ação de cumprimento a partir do 20º dia subsequente ao do julgamento, fundada no acórdão ou na certidão de julgamento. Artigo 308. A sentença normativa conterá indicação da data de sua entrada em vigor
aplicando-se no que couber o disposto no artigo 867, parágrafo único da CLT. Artigo 309. O acordo judicial homologado no processo de dissídio coletivo, envolvendo a totalidade ou parte das pretensões, tem força de decisão irrecorrível para as partes. Subseção 2. Dos dissídios coletivos de greve. Artigo 310. Nos dissídios coletivos de greve, recebida a petição inicial, o presidente da SDC designará a audiência de conciliação, a se realizar dentro de 5 dias, intimando-se as partes na forma da lei. Parágrafo único. Se a paralisação se der em atividade essencial, a audiência será designada para a primeira data desimpedida. Artigo 311. O prazo para relatório do feito será de 24 horas, devendo o julgamento ser realizado com preferência na primeira sessão a ser designada com a brevidade possível e publicado de imediato o acórdão. Subseção 3. Dos dissídios coletivos de natureza jurídica e das ações anulatórias de convenção ou acordos coletivos. Artigo 312. Aos dissídios coletivos de natureza jurídica e às ações anulatórias de convenção ou acordos coletivos, aplica-se no que couber o disposto na subseção 1 da seção 2 deste capítulo. Seção 3. Habeas corpus. Artigo 313. Conceder-se-á habeas corpus mediante provocação de qualquer pessoa, mesmo sem mandato, ou do Ministério Público, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Os órgãos julgadores concederão habeas corpus de ofício, sempre que, em processos sujeitos a seu julgamento, concluam pela existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção ou de permanência. Artigo 314. A petição inicial de habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e a indicação de quem exerce a violência, coação ou ameaça. A declaração da espécie de constrangimento ou, no caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. Inciso 3º, a prova documental dos fatos alegados, quando possível. Inciso 4º, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Artigo 315. A petição inicial será imediatamente distribuída ao órgão competente e dirigida ao relator, que determinará desde logo sua complementação ou emenda, no prazo de 5 dias, caso não preencha os requisitos exigidos no artigo 314, sob pena de indeferimento da ordem. Artigo 316. O relator indeferirá liminarmente a ordem se o pedido for manifestamente incabível ou se tratar de mera reiteração de pedido anteriormente denegado, for manifesta a incompetência do tribunal para conhecer originariamente do pedido. Parágrafo único. Caberá agravo interno da decisão de indeferimento da petição inicial. Artigo 317. Não se conhecerá do habeas corpus se o paciente se opuser ao pedido. Artigo 318. Compete ao relator decidir, desde logo, sobre a concessão do pedido liminar da ordem impetrada. Compete ao relator requisitar informações urgentes e escritas à autoridade apontada como coautora
se necessário, enviando-lhe cópia da petição inicial. Compete ao relator expedir no habeas corpus preventivo salvo-conduto em favor do paciente até decisão do feito, se houver grave risco de se consumar a violência. Artigo 319. O habeas corpus será julgado na primeira sessão ou em sessão especial designada, independentemente de inclusão em pauta, com ou sem as informações eventualmente requisitadas, opinando verbalmente o MPT. Parágrafo único. A decisão do habeas corpus será tomada por maioria de votos. Havendo empate, prevalecerá aquela mais favorável ao paciente. Artigo 320. Se cessar a violência ou a coação enquanto pendente o processo de habeas corpus, julgar-se-á prejudicado o pedido, podendo o tribunal declarar a ilegalidade do ato e tomar as providências cabíveis para a punição do responsável. Artigo 321. Concedido o habeas corpus, o secretário do órgão julgador lavrará a ordem que, assinada pelo relator ou pelo presidente do tribunal, será comunicada à autoridade a quem couber cumpri-la, sem prejuízo da remessa de cópia do acórdão. Artigo 322. Havendo desobediência ou retardamento abusivo no cumprimento da ordem do habeas corpus, o relator, ou se necessário o presidente do tribunal ou do colegiado competente, conforme o caso, adotará as providências necessárias e suficientes ao cumprimento da decisão, sem prejuízo do encaminhamento de informações aos órgãos responsáveis para a apuração de eventual ilícito. Artigo 323. Aplica-se ao processo de habeas corpus, no que couber, o disposto nas normas do direito processual comum.